Bom dia, pessoal. Vamos começar o nosso webinar. São 11h02. Eu já vou até avançar aqui para nossas boas-vindas. Eu já vi que tem aqui. Opa, legal. Obrigado, pessoal. Pelo jeito, então, estou sendo escutado. Bom dia. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E eu também tenho o prazer de dizer assim, é a primeira vez que a gente faz aqui um webinar em português, né, pela Monotype. Então, deixa eu rapidamente me apresentar. Meu nome é Márcio, eu sou gerente de marketing da Monotype no Brasil e eu vou ser o host aqui, vai ajudar a conduzir esse webinar no dia de hoje. Vou passar rapidamente aqui umas telinhas só para a gente conhecer essa série de webinars, né? Então, a gente fez uma série de 4 webinars, a gente está hoje assistindo o primeiro, onde a gente está seguindo basicamente as principais etapas do fluxo de trabalho relacionado à plataforma Monotype Fonts. E a gente decidiu separar para, primeiro, tornar menos cansativo, mais fácil de a gente digerir o conteúdo, tornar ele mais focado nos diferentes momentos aí do fluxo de trabalho de vocês, permitir que vocês assistam a parte que mais cabe, mais interessa. Então, a gente tem a primeira etapa hoje, pesquisa criativa em tipografia. Dia 13 de agosto, a gente vai falar sobre fluxo tipográfico, a saída para projetos, vamos chamar de projetos offline, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso, projetos print, desktop, é um jeito de dar saída na tipografia. 10 de setembro, a gente fala de uma outra maneira, que são os projetos digitais, os projetos online, a tipografia conectada em aplicativos, website. E, finalmente, no dia 1º de outubro, a gente fala de um tema de gerenciamento avançado de tipografia, que às vezes fala sobre distribuição entre usuários, distribuição entre projetos e tudo, tá? Então, a gente separou esses 4 temas e para que possa ficar mais fácil para nós e para vocês, principalmente, né? Enquanto a gente conhece vocês, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso time aqui hoje, né? Vamos entrar aqui, já estamos aqui com o Fábio e com o Luiz. Então, o Fábio, que é especialista técnico na plataforma Monotype Fonts, atendendo Brasil e América Latina, já está aqui, o Mr. Fábio. E também o Luiz Machado, que é o nosso líder de negócio aqui para Monotype na América Latina. Também Bom está dia, aqui. pessoal. Bom dia, Luiz. Então, vamos começar, pessoal. Eu vou soltar aqui o nosso material principal que a gente gravou antes, para a gente poder não ter nenhuma interrupção e poder aproveitar mais o tempo de vocês. Então, dá só um minutinho aqui que eu vou fazer a transição. Tudo bem, Fábio, Luiz, bom dia. Obrigado Bom novamente pela dia. presença de vocês e obrigado pela Bom presença dia. de todo mundo que está aqui assistindo a gente. E o tema que a gente vai cobrir hoje, pessoal, é pesquisa criativa em tipografia. Um webinar baseado no Monotype Fonts, com o pessoal da Monotype, tanto o Fábio, que é o especialista técnico, quanto o Luiz, que é o líder da América Latina para Monotype. E o grande contexto que eu queria jogar, antes de passar a bola aqui para o Fábio e para o Luiz, é justamente o processo criativo. Quando a gente fala de pesquisa criativa em tipografia, principalmente pensando em uma plataforma com centenas, hoje são mais de 250 mil fontes, a gente traz o desafio de tornar o processo de escolha da tipografia um processo não só agradável, eficiente, mas também um processo rico. A gente sabe que o processo de design, ele não é um processo linear, mas ele é um processo muito exploratório. Então, o que eu queria trazer aqui para ti, Fábio, Luiz, é mostrar para os nossos usuários, o pessoal que está assistindo a gente, como é que a gente pode usar a plataforma Monotype Fonts para apoiar e para enriquecer esse processo exploratório, fazer com que o designer, após uma sessão de exploração de pesquisa criativa, ele saia com opções, eu nem diria a fonte perfeita, não vamos falar de fonte perfeita, mas que ele saia com uma escolha que ele pode sustentar, que ele está confiante dessa escolha, e não aquela escolha feita pelo cansaço, e muitas vezes diante de uma escassez de tempo e de uma abundância quase infinita de opções, o designer entra num processo de navegação linear. Depois de 10, 15 minutos, ele está cansado. Ele vai pegar a melhor fonte que o tempo e a paciência dele permitiu. Então, as ferramentas que a gente tem numa plataforma como uma Monotype Fonts vão permitir que ele torne esse processo exploratório muito mais casado com
a maneira com que ele explora outras fontes do design, tudo que acontece, formas, mensagens. Então, tornar a tipografia uma das partes mais prazerosas e mais ricas desse processo criativo. Mas para não demorar muito, porque quem manja da plataforma é você, e quem manja muito mais do processo do cliente é você, Luiz e Fábio, vou passar a bola para vocês. Obrigado novamente. Obrigado, Márcio. Maravilha. Obrigado, Márcio. Bom dia, Luiz, Márcio, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar da Monotype. Eu sou o Fábio Cota, eu trabalho aqui em pré-vendas e hoje eu vou guiar vocês por dentro da plataforma e explorar um pouco dessa pesquisa criativa que o Márcio nos introduziu. Então, sem mais delongas, né, para a gente começar, eu já loguei aqui na plataforma. Então, a primeira coisa para a gente, de fato, sair do zero, é muito importante você vir aqui em cima, nesse círculo com o nome da pessoa, e mudar o idioma para o que de fato te atende. Porque tem muita gente que já está acostumada a trabalhar em inglês, tem pessoas que preferem português, então fica a critério e vocês podem elencar da forma que acharem melhor. Eu vou fazer em português, afinal, nossa plateia, quase todos falam português, então vamos tentar acomodar todo mundo aqui. Para a gente iniciar, essa aqui é a tela inicial da Monotype Fonts. Então, aqui é basicamente um centro de notícias, né? A gente tem esse carrossel inicial, que a gente pode ir passando e ver novas fontes de foundries parceiras da Monotype, ou de repente alguma fonte que a gente quis dar um pouco mais de visibilidade nesse momento. Essa, no caso, é a Furbo da Resistência Type, que é uma Type Foundry espanhola, parceira nossa. E aqui tem um carrossel, né? Então as coisas estão sempre sendo atualizadas. Aqui embaixo tem algumas tags de mood. Então, eu quero uma fonte que me traga uma sensação de horror. Eu clico aqui em horror e ele nos leva para a biblioteca. Mas eu não vou fazer isso agora. A gente vai chegar ali, só que por outro caminho mais interessante. Aqui embaixo nós temos alguns lançamentos. E logo a seguir temos também alguns conteúdos do nosso blog. Então, a gente aborda a fonte da MM, a gente aborda o que é o tamanho ótico e como pode ajudar a sua marca, e por aí vai. E aqui embaixo, fundidoras em destaque, são os nossos grandes parceiros, né? A gente gosta muito de trabalhar com eles, porque a gente traz essa variedade e volume muito grande de fontes para vocês usarem e fazerem a prototipagem. E aqui a gente dá um pouco de luz, né, para cada um deles. Type, Melvas Type, Comic Craft, enfim, opção é o que não falta, tá, pessoal? Então... Algumas das... Quantas, Luiz? Você tem uma ideia de quantas founders a gente tem na plataforma? A gente tem mais de 1.500 parceiros, fundidores na plataforma, do mundo todo. Aqui no Brasil, a gente deve ter algo próximo de 140, 150 parceiros que são designers tipográficos aqui do Brasil. Muito legal. Então, ali são apenas alguns destaques aleatórios, mas se a gente entrar ali no menu, Fábio, imagina que a gente consegue navegar em todas as fundidoras e chegar rápido em algumas que a gente nem imaginava que existiam, né? Com certeza. E se tem alguma que você já sabe que gosta, você pode ir diretamente até ela, tá? E ver todas as opções que ela tem dentro da Monotype. Muito legal. Maravilha. Então, pessoal, essa é a página inicial, tá? Já expliquei aqui a respeito do idioma. Agora, vamos cair para dentro aqui da nossa pesquisa criativa de fato, tá? Então, aqui nessa aba Navegar, é onde você vai poder realmente brincar, prototipar e buscar a fonte que vai atender o seu projeto que você tem em mãos. Então, para a gente começar, são muitas fontes, né? Hoje a gente tem mais de 78 mil famílias, mais de 300 mil estilos. Então, o objetivo aqui sempre é tornar esse processo de busca de fontes algo prazeroso, algo que vai poder ativar realmente seu lado criativo e não mais um processo maçante que você vai ter que ficar vendo uma por uma, dentre tantas e várias, tá? Então, a Monotype já tem
alguns recursos que vão te apoiar nisso. E para a gente iniciar, eu gostaria primeiro mostrar esse recurso de imagens, tá? Porque ele traz algo mais visual para nós. Então, vocês estão vendo que temos 6 fontes aqui na tela e está sendo renderizada uma imagem, né, a respeito dessa fonte. Se eu achar que está poluindo muito a tela, está me incomodando, eu posso desativar. Agora, se eu gosto de algo mais visual, a nível de imagem, porque, de fato, a fonte ela vai sendo renderizada na tela e você pode, inclusive, brincar com esse texto, tá? Que eu vou fazer em breve. Mas se você quiser ter algo mais visual, basta clicar aqui e as imagens vêm. Então, isso é algo que pode ajudar bastante, tá? Você visualizar como que ela vai renderizar em algum ads, algo que, enfim, no projeto que você, de fato, está trabalhando. Ô, Fábio, eu sinto que depende muito do momento no projeto de design em que a gente está fazendo essa escolha, né? Em algum momento, quando a gente carrega essas imagens, a gente consegue imaginar alguns cenários que validam ou que desvalidam, né? A gente olha para uma base aqui, não é isso que eu quero, então você já vai. E quando a gente vê fora da imagem, a gente acaba se pegando a outros aspectos da tipografia, mas dependendo do processo, esse apoio visual, essas imagens que a própria fundidora produziu, já podem te dar uma guia de aonde essa tipografia cai bem, para onde ela foi desenhada e tal. Eu ia comentar isso. Acho que eu normalmente gosto de começar a navegação com as imagens, porque como é preparado pelo designer, ele mostra um pouco da aplicação que ele pensou, e aí depois eu tiro as imagens e aplico o texto para entender se aquele texto que eu estou aplicando, como ele funciona em cada uma dessas variações que a gente vê nessa tela. Perfeito, perfeito. E é claro, né? Além disso, a gente tem os filtros, que acho que é o pai dessa aba de navegar, tá? Eu acho que é o que todo mundo mais utiliza dentro da Monotype, tá bom? Então, vamos lá. Filtros da Monotype. Hoje a gente tem os nossos filtros, eles são segregados por tipo de filtro. Então, primeiramente a gente tem as tags da Monotype, tá? Então, o que é a tag? Ela é basicamente um mood de o que essa fonte, como você se sente quando vê essa fonte, né? Será que ela tem uma pegada mais de aventura? Ela lembra mais caligrafia? Ela é caprichosa? Ela tem uma ótica mais de casamento? Hoje, eu tô com uma campanha em mãos e eu vou fazer essa pesquisa aqui na prática com vocês, tá, pessoal? Então, hoje a campanha que eu tô trabalhando, ela é uma campanha jovem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, é claro que eu vou colocar aqui o filtro casual, tá? Porque eu sei que vai casar muito bem com o objetivo dessa campanha específico. Temos outros tipos de filtro. Então, eu posso escolher display, sem serifa, com serifa. De repente, eu estou buscando algo que seja script. Como nesse caso, eu estou buscando uma fonte de título, o que eu vou fazer? Eu vou escolher display. Tá? E além disso, eu também quero colocar a nossa amada serifa. Tá? Então, vocês terem uma ideia, a gente já reduziu todas aquelas opções para apenas 1.800 famílias. De fato é muito, mas já tem algo muito mais palpável para a gente começar o nosso trabalho, afinal a gente iniciou agora. Então a gente já tem algumas opções na tela. ITC Souvenir, Ruana, Pitch. Isso. E uma coisa que eu gosto de fazer nessa tela também é trabalhar com o filtro de relevância, né? Então, você recebeu esse primeiro resultado e normalmente eu misturo a ordem que ele vai aparecendo para entender o que a plataforma vai trazer para a gente, né? Perfeito, porque isso traz outras opções que, de repente, a grande maioria das pessoas que está vendo só o que é relevante, de repente não está enxergando, né? E, de fato, são muitas fontes. Então, se você souber pesquisar da forma correta, a chance de você encontrar uma fonte que, de repente você nunca nem viu antes, é altíssima. Tá? Então, é uma questão de saber fazer a boa pesquisa. Essa Ruana é uma fonte que me agrada muito, para um título e principalmente para essa campanha específica. Então, como eu estou começando essa busca, eu não vou já entrar e selecionar um passo de cada vez, né? De repente eu acho outras que também me atendem, então eu vou começar a favoritar
a fonte que eu gostei, e posteriormente eu posso voltar nessa lista de favoritos e entender o que realmente atende, o que realmente faz sentido. Tá bom, pessoal? Então, Legal. entrando aqui no que o Luiz falou, eu posso filtrar por popularidade, mais recentes, por nome. De repente eu mando de Z a A e vão na ordem alfabética contrária, ou de A a Z. E assim a gente vai acessando fontes que de repente nem todo mundo está vendo, porque é uma pesquisa muito grande, né? A gente pode mesclar quantos filtros a gente quiser. E falando um pouco mais dos filtros, querem fazer algum comentário, pessoal? Luiz, Márcio? Não, acho que tá aqui, depois de mudar esses filtros de relevância, quando a gente olha para esses outros filtros, por exemplo, filtros de idioma, eu tenho trabalhado com alguns projetos de clientes onde eles estão buscando uma expansão geográfica, né? Então, Uhum. é muito comum, nossa biblioteca, na grande maioria, está preparada para o que a gente chama de Latin One, ou seja, são as letras, os glifos latinos, mas, de repente, você está num momento de expansão internacional e você precisa cobrir, por exemplo, o leste europeu, ou algum outro alfabeto que não é tão usual, e aqui você consegue filtrar justamente essa cobertura. Né, tem uma campanha na Grécia, dá para você filtrar as letras gregas aí, ou preciso de cirílico, né, na Rússia. Uhum. Então aí você consegue conferir todas essas opções de cobertura de idiomas que a gente tem, né? Perfeito, perfeito. Idioma, alfabeto, a gente tem... Depende muito da fonte, né, pessoal? Mas tem fonte que atende quase que 90% dos idiomas falados. Então, esse filtro de idioma realmente é muito importante, principalmente se você pretende, ou se você tem visão de um projeto de expansão territorial, conforme o Luiz falou. São vários filtros que a gente vai aplicar e depois a gente vai usar alguns recursos que a Monotype tem para fazer justamente isso. Tá? Maravilha. Então, de repente, encontrar uma fonte parecida, uma fonte que dá uma impressão que elas casam bem, mas em breve a gente vai chegar lá. Só para fechar essa questão dos filtros, novamente, você pode filtrar pelo que você quiser, tá? Então, como a minha campanha é no Brasil, eu só preciso que ela suporte o idioma português. Tá? Afinal, se eu pegar uma fonte que suporta diversos tipos de idiomas e eu só vou usar ela em português para o Brasil, algo que a gente pode até fazer posteriormente é reduzir o tamanho desse arquivo de fonte e deixar ele mais leve para não ter nenhum tipo de impacto no usuário final que vai acessar um website. Tá? Mas Aí isso você aí já está dando spoiler para os é outros um webinars, spoiler né? do que tá para vir, mas a gente Bom. vai chegar lá em algum momento. Muito bom. Mas tá bom, pessoal. Para fechar de fato aqui a respeito do filtro, a gente tem filtro sobre fundidoras, tá bom? A gente tem filtro de propriedade visual. Então, eu quero algo um pouco mais fininho, um semi-light. Eu só arrasto para cá e ele atualiza a lista com essa informação. E mesma coisa aqui da largura, tá? A gente trabalha com fontes variáveis, se for do gosto de vocês. Origem é algo bem importante, tá, pessoal? Porque se você trabalha e já possui uma fonte que de repente é própria de vocês, ou de repente é de outro Foundry que não é parceiro nosso, ou é de Adobe, é Google, é open source, para nós não tem problema nenhum, tá? A gente, inclusive, sugere que você importe essa fonte aqui para dentro da plataforma para você poder fazer a gestão, que também é um assunto para outro momento. Mas como isso entra no filtro, é importante pontuar, porque se você trabalha com 10 fontes, 5 fontes externas à Monotype, você importa todas aqui e você pode selecionar esse filtro e apenas ver elas. Tá? Então, Sim. isso pode ajudar e muito. Sim, e essa opção do meio é usada pelos nossos clientes que tem uma fonte que é da nossa biblioteca, mas foi customizada e é de uso exclusivo para esse cliente, né? Então, isso também facilita muito na hora de buscar essa fonte, porque você vai ver só as fontes que foram customizadas no caso, né, da instância do cliente. Perfeito. E para fechar de fato agora, o último filtro aqui, que é a tipografia avançada. Então, se de repente o seu projeto é para uma escola, algo do gênero, você sabe que as crianças vão utilizar frações. Então,
você pode adicionar isso no filtro e garantir que a fonte que você está escolhendo contempla esse suporte, tá? Então, beleza, essa parte aqui deu para dar uma boa passada por todos os detalhes. E a gente já favoritou uma fonte, né? Mas será que é aquela de fato que a gente vai utilizar? Eu vou chegar lá, mas antes disso, eu tinha pesquisado uma fonte mais cedo, eu fiz uma pesquisa por fundidora, que pode ser muito legal para vocês também. Então, beleza. Cliquei aqui na busca, né? Eu já tenho aqui as tags, eu já tenho as famílias sugeridas, eu tenho algumas fundidoras. Eu quero buscar uma fundidora brasileira, que é a Plau, do Rodrigo, e ela tem uma fonte que é muito legal, que eu pelo menos gostei bastante. Então, eu vou direto na fundidora aqui, para que a Monotype me traga todas as opções que eles têm. E a que havia chamado minha atenção era a Vinila, tá? Que é essa aqui. Então, eu já vou favoritar ela também. E o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui e clicar no botão de similar. E esse é um dos recursos que vai nos apoiar a encontrar outras coisas que parecem, que de repente vão me interessar, afinal eu já funilei bastante e cheguei nessa. Tá? Então eu vou clicar aqui, ele vai abrir uma nova aba, eu vou compartilhar essa nova aba com vocês. Maravilha. Então o que aconteceu? A Monotype me trouxe 777 famílias de fontes que são similares à Vanilla Regular, que foi a que eu escolhi inicialmente. Então aqui está a Vanilla sendo renderizada, e se a gente for descendo, ele me mostra outras opções que parecem com a Vanilla, tá? E daí a gente vai descendo e descendo e descendo, quase que infinito, tá bom? Se você desejar adicionar filtros aqui em cima, você pode, tá? E eu até sugiro que faça, porque você vai garantindo que o que está sendo sugerido é de fato o que você busca. Então, eu tinha selecionado limpa inicialmente, eu venho aqui e adiciono limpa de novo. Ou se agora, não, eu não quero limpa, eu quero algo de repente mais legível, jovem, você clicou e ele vai adicionando esses filtros em cima de filtros para te ajudar a funilar cada vez mais e chegar em algo que te atenda, tá? Se a gente for na Ruana, que a gente havia encontrado da Latinotype, eu tenho outras opções também, tá? Cliquei em similares. Vamos escolher qualquer uma aqui que seja similar a essa Ruana. De repente essa... Deixa eu ver. Fluffy, eu tinha gostado dela também. Você tinha gostado? Então bora nela. É quase unânime, né? Aí depende do Márcio, mas vamos lá. Aqui o que eu tenho? Eu tenho algumas informações, tá, a respeito da fonte. Se eu descer até o final da tela, eu tenho como se fosse um sobre, né? Então, algumas informações que o próprio Foundry estão nos trazendo a respeito dessa fonte. Então, isso é algo adicional que pode te ajudar no seu processo criativo, tá? Temos aqui uma lista de idiomas compatíveis, temos as tags. Essas tags, elas são feitas por inteligência artificial com machine learning. Então, a inteligência artificial, ela estuda, né, aquela imagem, ela entende se isso é algo formal, se isso é algo elegante, ela vai categorizando para posteriormente você só clicar nessa tag e trazer tudo que tem essa pegada elegante, ou formal, ou moda, e por aí vai. Então pode ser algo bem legal também. E se você quiser, você pode até criar tags privadas, tá? Particulares suas, de acordo com a sua própria percepção, para você depois filtrar por elas. Ô, Fábio, então aqui eu sei que a gente vai falar de biblioteca em próximo, gestão de bibliotecas, gestão de curadoria para um ou outro projeto, mas eu posso marcar com qualquer tag e depois buscar por tags dentro da plataforma e encontro aquelas tags que eu marquei. Perfeito. Posso dar minhas iniciais para dizer que fui eu que andei pesquisando aqui e eu encontro elas rapidamente de novo, tá? Perfeito, exatamente isso. Pessoal, então para a gente fechar aqui a respeito dos recursos que a Monotype traz para te apoiar na sua busca,
eu quero mostrar o que ele nos traz de pareamento, que é muito legal. Então, eu vou voltar na fonte da vinila, que é da Plaudo Rodrigo, que todo mundo conhece. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar ela. Eu já defini. Ela vai ser o meu título, tá? Da minha campanha. Então, eu preciso de ajuda para achar fontes que vão servir bem como corpo do texto. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse botãozinho de combinações. Ele vai abrir uma nova aba. Eu vou compartilhar agora com vocês. Pronto. E como que funciona? Né? A Monotype já está me trazendo algumas opções. Mas antes da gente começar a entender e avaliar o que vai fazer sentido ou não, eu vou preparar o terreno para a gente, de fato, visualizar. Então, eu posso escrever aqui e pedir para que seja renderizado o título desse texto da forma que eu quiser, e mesma coisa com o corpo do texto. Tá? Agora, eu vou até pedir ajuda aqui para os nossos universitários. Eu estava pensando nisso aqui. Eu sei que o texto, o Lorem Ipsum, o texto de marcação, ele está aí por uma razão, mas vamos pegar aqui, eu separei um. Tenta escrever aí, Fábio, marcas que duram como título. Marcas que duram. E aí tem ali no corpo também, né? E como as fontes, no subtítulo, no corpo, perdão, e como as fontes transmitem emoções de forma distinta. É mais para a gente, acho que isso é bem normal. Quando a gente entra nesse processo, a diferença entre ver um texto de marcação e ver aquele texto que é ou o título, subtítulo da campanha, ou mesmo assim, estou trabalhando com um documento, ou quando a gente vai falar lá na frente de digital, o que eu costumeiramente vou usar como título, subtítulo de artigos ou de páginas de um site ou de telas de um app. Acho que ajuda a gente, olhando o texto real, simpatizar com uma ou outra combinação, né? Mas legal, Fábio. Isso ajuda muito, né, Como cara? é que funciona? Como é que funciona? Maravilhoso. Obrigado você está me ajudando no meu projeto aqui. Então, bora lá. E, assim, a gente já está visualizando, né, pessoal? É fácil de ver. Então, a fonte que a gente escolheu, que é a Vanilla Regular, ela tá como título. E o que tem de diferente é o corpo do texto, tá? Então, acho que é bem visual. Vocês estão muito acostumados em trabalhar com fonte. Visualizam rapidinho, né? Então, vou subir tudo. Eu vou fazer o quê? Se de repente... aqui, então, assim, todos os títulos aqui são vinila e a gente está testando as combinações de vinila com várias outras fontes para corpo de texto, certo? Perfeito. Tá legal. Se de repente você fala, não, mas será que essa vinila de repente vai fazer sentido como corpo do texto? E daí a Monotype me traz outras opções de título? Funciona perfeitamente, tá, pessoal? Então, basta eu mudar. Legal. Você inverte e você consegue. Vocês vão ver, porque vai mudar bastante. Agora, todo o título, que é o que mais chama atenção, vai estar tudo diferente um do outro. E é justamente essa mágica, tá? Então, eu clico aqui em texto do corpo, e agora a Vanilla Regular, ela é o texto do corpo. E o que a Monotype traz é o título, tá? Então, legal. Você vê, o título muda muito, mas o corpo do texto está sempre estático, idêntico. Então, é muito legal, tá? Pode ajudar bastante. Bom, e daí a gente tem opções, né? Para daí vender quase. São muitas páginas, são 787 combinações. Eu vou voltar aqui para a página inicial. E com isso, pessoal, a gente... Fábio, diga. Um comentário, até voltando ali, porque eu pego um pouquinho no processo de... Eu posso também favoritar essa combinação e deixar ela guardada para voltar. Ou algumas combinações, quantas combinações eu quiser, certo? De fato. Então, clicou no coração. Tem um thumbs up, thumbs down ali, tem um joinha para baixo. Isso. Tá. Esse é um detalhe que é bem legal, inclusive. Eu falei que a gente trabalha com machine learning, né? Então, se você julga que essa combinação não é legal, você pode descurtir a combinação e isso vai apoiar a nossa inteligência artificial com machine learning de entender, pô, isso aqui não dá match.
aonde será que eu estou errando? Então ela vai aprendendo sozinha justamente dessa forma, com o feedback de cada um de vocês, tá? Legal. Então a gente vai alimentando o próprio mecanismo que oferece essas combinações, mas a qualquer momento, se tem uma que para mim deu match, eu posso favoritar, e assim como eu favoritei uma fonte, eu posso também favoritar uma combinação que eu gostei. Não é ainda o fim do processo, o fim do processo, quem bate o martelo é o designer, ou às vezes até o cliente e tal, mas a gente tem uma shortlist aqui de tipos que a gente gostou para um projeto. Né? Sim, Perfeito. e essa opção de discutir, né, de você indicar para o algoritmo que não está funcionando para você, é uma opção pessoal, né? Então, é como o algoritmo do Netflix, por exemplo, né? Você fala o que você gostou, o que você não gostou, e ele vai te recomendar sempre coisas que ele está aprendendo com o feedback individual de cada um desses usuários. A plataforma aqui vai funcionar da mesma forma. É isso aí. Pessoal, então vocês viram que rapidamente, em poucos minutos, a gente conseguiu fazer algumas pesquisas, seja por uma founder que eu já gosto, que eu já conheço, que já é brasileira, por filtros também de mood, de sentimentos e coisas que eu quero trazer para minha campanha, e eu já consegui separar algumas fontes. É claro que a gente pode ficar aqui o dia inteiro, né? E cada vez a gente vai ter um arsenal maior e maior de fontes que eu gosto, que eu acredito que funcionam, para depois começar a limpar e de fato afunilar o que eu vou ou não vou utilizar. Então, se eu clico aqui nessa aba de minha biblioteca, eu posso vir aqui embaixo em fontes favoritas e aqui a gente tem a lista, tá? Então a gente vê a Juana aqui, a gente vê a Vinila. Eu já havia favoritado algumas outras, então Gotham, Zombie, FF Aí aqui tem toda a minha querida bagunça que, né, dia a dia eu vou separando e Organizar. separando. Mas eu acho legal favoritos pela óbvios. Eu entendo e a gente vai ver isso em outra edição, em outro webinar. A gente pode organizar essa curadoria, mas quando você está naquele processo que, de novo, não é linear e ele é uma explosão criativa. Às vezes a gente não tem tempo de ficar parando a escolha para organizar a biblioteca. Então você marca, põe o coraçãozinho e depois volta lá, né? Legal, Fabio. Perfeito. E aqui as combinações, né, que a gente marcou juntos, que a gente favoritou, que era a Vinila com a Century. E por cima, pessoal, esse é o webinar de hoje. Depois a gente vai voltar para, né, seguir os próximos passos de como completar essa sua jornada da pesquisa, de fato definir a fonte, aplicar, liberar acesso para uma pessoa, para outra, e, enfim, essa parte mais técnica, mais administrativa da plataforma, mas que é muito importante também. Maravilha. Não, lembrando que depois que a gente escolhe a fonte, a gente quer colocar ela em algum projeto. Então, a questão de aplicação para projeto desktop, projeto digital, a gente cobre em outro webinar. Legal. Perfeito. Fábio, Luiz, obrigado. Eu vou interromper tela aqui, a gente já está um pouquinho em cima do horário, e eu sei o que eu achei interessante, a gente poderia ficar, na verdade, você que está aqui com a gente, quando você for no teu momento de projeto, você pode ficar o tempo que você quiser fazer. O que a gente viu aqui são vários métodos para você fazer incursões na plataforma e tirar dali inspiração, fazer a sua shortlist e sair com a tipografia que seja perfeita para o seu projeto, aquela que você consegue defender para você mesmo, defender para o seu cliente e ir com segurança, né? Bom, vamos agora caminhar para perguntas, Fábio e Luiz. Vamos lá. Voltando aqui para perguntas e respostas, e por favor, pessoal, sigam aí colocando as perguntas. Eu vou pegar aqui pela ordem, estamos aqui 15 para meio-dia, antes de começar a dar a fominha do almoço. Eu tenho uma dúvida aqui, da Larissa, é isso. Posso adicionar minhas próprias tags? Fábio, acho que essa é bem na linha do que você mostrou ali, né? Posso adicionar minhas próprias tags? Com certeza, pessoal. Você não só pode adicionar suas próprias tags, como isso
A gente sugere que seja feito porque te ajuda a filtrar posteriormente no amanhã projetos que você já definiu o que que vai ser usado ou não. Então, uma vez que você define as fontes do website, você pode criar tags particulares dizendo esta fonte é a tag website. Então, toda vez que você abre a tag website, você vai ver toda essa lista de fontes voltadas para o website no mesmo local. Maravilha. Pessoal, qualquer réplica ou tréplica podem colocar aqui no chat mesmo, tá? O que mais aqui? Pô, tem uma. Eu vou perguntar aqui, né? Tem algum software, talvez seja mais pro Luiz aqui. Tem algum software da Monotype para fazer fonte? Essa pergunta seja para Carol. Não, a gente não tem uma tecnologia própria para o design de fontes. A gente, acho que a maioria dos designers hoje usa o Glyphs, né? Todo mundo conhece o Rainer, tenho certeza, mas a gente usa o Glyphs também. A gente é um heavy user do Glyphs e a gente tem, junto com, principalmente com o time de engenharia, né, que trabalha mais a parte de software das fontes, uma série de desenvolvimentos que facilitam o processo, mas é tudo né, é tecnologia satélite. A gente usa o que normalmente o mercado tem usado para fazer uma família de fontes, né, que é o Glyphs. Maravilha, maravilha, Luiz. É, Tem outra aqui da Melissa. Melissa, posso favoritar apenas um peso? Assim a lista de favoritos fica mais leve. É, Eu posso pegar essa, super tranquilo, pessoal. Vocês podem sim, afinal, às vezes tem outros pesos daquela família de fontes que de repente não vão de fato ser utilizados. Então, sim, você pode favoritar apenas um peso, ou dois, ou três, ou a família inteira. Aí fica a critério de vocês. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Tá. Outra pergunta também, Fábio, não sei se é sobre filtros, mas é sobre favoritas. Como posso encontrar uma fonte que seja ao mesmo tempo casual e romântica? Tô escrevendo aqui, tinha uns erros, Uhum. mas como encontrar uma fonte que seja ao mesmo tempo casual e romântica? Acho que diz respeito ali aos filtros de mood, né? Perfeito, perfeito. Isso de fato é o filtro de mood. Nós podemos utilizar filtro em cima de filtro. Então você não precisa só usar um filtro para casual e depois seguir com o filtro de idioma. Não. Você pode colocar quantos filtros você quiser a nível de mood e sensações. E a Monotype, a gente vai trazer para você o resultado desses filtros como um todo, um adicionando em cima do outro, e não um excluindo o outro, né? Um ou outro. Eu quero ambos. Então é dessa forma que a Monotype trabalha. Então, se você ir na aba de buscar na plataforma, do lado esquerdo tem os filtros, basta você selecionar o que você quiser, que isso vai ser o resultado que você verá na própria plataforma. Agradeço a Melissa aí, porque essa pergunta eu tinha também, viu, Fabio? Então, essa pergunta ela respondeu a dúvida dela e a minha também, tá? Perfeito. É. Pessoal, agora uma do Samuel aqui. Talvez essa é mais. Qual a diferença entre o MyFonts e o Monotype Fonts? E aí tinha aqui também a Fernanda no começo comentou sobre MyFonts. Não sei, Luiz, acho que você pode dar uma pincelada aqui. Por- Claro, o Monotype Fonts acho que é o MyFonts, na verdade. Vamos começar pelo MyFonts. O MyFonts acho que é a plataforma mais conhecida da Monotype. E quando você fala, né, desse ecossistema de 5 mil fundidoras que fazem parte do nosso ecossistema,
a grande maioria tem a sua biblioteca exposta, né, disponível através do MyFonts. Monotype e a atuação do MyFonts é muito voltada para designers, para pequenos negócios, é o que a gente chama do nosso site D2C, Direct to Consumer, né? Tem uma. Ele é preparado mais para o consumidor final. Ao passo que o Monotype Fonts, ele é a nossa plataforma de gestão de fontes corporativa. A gente, quando está falando a respeito de Monotype Fonts, a gente gosta de posicionar ele resolvendo três problemas ou três desafios que a gente encontra com os nossos clientes no mercado. A de expressão tipográfica, né? Então, acho que a principal diferença de MyFonts para o Monotype Fonts é que no Monotype Fonts você tem uma biblioteca um pouco menor em comparação ao MyFonts, porque não são todas as fundidoras que estão lá, tem mais ou menos essas 1.500, acho que 2.500, se não me engano, fundidoras que fazem parte da biblioteca de Monotype Fonts. Então, a gente resolve um desafio de expressão tipográfica, né? Você tem acesso a um número gigantesco de fontes de alta qualidade. A gente resolve também um desafio de fluxos de trabalho, e eu estou dando spoiler para os próximos webinars, mas com fluxos de trabalho a gente está falando de criação de listas de campanha, de marca, de projetos diferentes num formato, né, de pastinhas, e a partir dessas listas você consegue compartilhar esse acesso interno com agências, com freelancers, com gráficas. Então, isso de alguma forma resolve esses fluxos de trabalho e evita que esses arquivos fiquem pingando de um lado para o outro, né? Acho que uma das coisas interessantes que o Monotype Fonts tem também é um aplicativo que a gente chama de Monotype Desktop. Para vocês que usam o Creative Cloud, é parecido com o aplicativo que a Adobe oferece para gestão de fontes, né? Então você consegue encapsular esses arquivos e deixar eles dentro da aplicação de desktop, que pode ser super interessante quando você está falando, né, com um time de desenvolvimento externo, com um freela ou alguma coisa assim. E por último, a governança, né? Quando você compra uma família de fontes ou um peso específico no MyFonts, cada compra que você faz gera uma licença de uso diferente. Essas licenças de uso tem, né, às vezes métricas diferentes, você está licenciando usos específicos para aquela família ou para aquele peso específico, ao passo que quando a gente está falando de Monotype Fonts, a gente está falando de um contrato só, uma licença só, que governa todos esses usos, e a gente pode ir expandindo isso ao longo do tempo, né? Então, eu diria que o MyFonts é a nossa solução para o consumidor final e muito para o mercado de designers, mas as marcas que a gente tem trabalhado aqui no Brasil, a gente traz para esse contrato de Monotype Fonts, porque a plataforma, né, resolve expressão tipográfica, os fluxos de trabalho e a governança, tudo em um lugar só. Maravilha. Luiz, obrigado. Espero ter respondido a pergunta. Valeu. Pessoal, estamos aqui, são 5 minutinhos. Eu vou. Tem uma última aqui. Só um aviso, eu deixei já, enquanto o Luiz respondia, os principais links aqui do que a gente comentou, dos programas para fundidoras, do Type Trends. Eu copiei errado aqui, eu vou colar aqui o de agências, a Agency Platform, para quem tem interesse em conhecer o programa da Monotype para agências, ele já vai cair na tela aí. E também as datas dos próximos webinars, tá? Então, assim, no próximo dia 13 de agosto, a gente fala sobre como a gente dá essa ideia. É uma continuação, mas vocês podem assistir de forma independente, né? Deixa eu pegar uma última pergunta aqui. Ricardo, se eu importar a minha fonte, ela fica disponível só para mim ou para outras pessoas da organização pesquisarem? Acho que é mais sobre a plataforma ali, a gente percorreu um pouco disso. Isso, Fábio?
Quer responder essa, Luiz? Não, eu acho que eu queria fazer um disclaimer primeiro, aí você responde, né? Quando você está trazendo as fontes que você já comprou, seja via MyFont, seja via outra plataforma, mas que você tem, né, o direito de uso dessa fonte e traz essa fonte para dentro da plataforma, ela obviamente fica limitada à sua instância da plataforma, né? Você tem acesso àquele arquivo de fonte, o nosso time não tem esse acesso, é um acesso que fica com vocês, e aí você pode complementar a resposta, Fabiano. Perfeito, obrigado. E além disso, você pode compartilhar o acesso a essa fonte que você importou com as outras pessoas da sua empresa. Mas isso depende muito do workflow, do fluxo de trabalho que vocês definiram, tá? Mas o importante é, contemplamos ambas opções. Então, uma vez que você importa uma fonte, você pode deixar ela disponível e visível para outras pessoas da sua empresa, ou se você quiser que ninguém mais veja isso, você também pode setar essa configuração sem problema nenhum, para evitar algum, né, possíveis problemas justamente de workflow no futuro. Maravilha. Eu acho que isso faz sentido com. A gente pode ver isso em detalhe também nos próximos webinars, né, Fabio? De fato, isso será abordado, pessoal. Maravilha. Legal. Gente, olha, são 5 para o meio-dia. Deu tempo, cobriu. Agradeço a participação de todo mundo, agradeço o Fábio, agradeço o Luiz e cada um de vocês aqui que esteve com a gente. A Fernanda está perguntando, Fernanda, sim, conseguiremos acessar esse webinar gravado? Sim. E eu aproveito para dizer, vou colocar, vou só avançar aqui para a minha última telinha aqui, né? O obrigado, até a próxima, mas tem um e-mail ali. Qualquer necessidade, qualquer dúvida, quem esteve aqui com a gente, pode entrar em contato. Eu acesso, Luiz acessa, Fábio acessa, é o nosso canal de contato direto e rápido aqui com vocês. E sim, a gente vai disponibilizar. Eu não sei quantos dias, é a primeira vez que a gente faz aqui no Zoom. Vou ver quanto tempo leva para a gente ter a gravação pronta e bonitinha. E é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo webinar. Obrigado pelo tempo de todos. Bom almoço e até. Valeu. Valeu, Obrigado, pessoal. viu, Abraço. pessoal? Tchau, Super tchau. obrigado pela participação.